Fala amigos, tudo bem? Se você está nesse vídeo procurando a como estudar rápido de forma otimizada para tirar nota máxima em tudo que vocês prestam, provas, concursos públicos e tudo mais, esse vídeo é para você e você está no local certo. Eu sou João Pedro Mendes, estudante do último período de medicina da UFRJ e fiquei em torno de 3 anos até passar em medicina. E além disso, cursei a faculdade morando bem longe, levando em média de 3 a 4 horas por dia em transporte público. Então, se você está procurando alguém que dê dicas de como estudar rápido e de forma otimizada e inteligente, com um escasso tempo, esse alguém sou eu. Então, fique comigo até o final. A primeira dica que eu dou para vocês é gerenciar expectativas. Quando se navega sem destino, não há vento que é favorável. Então, o barco que não sabe para onde ir, ele fica à deriva no mar. Então, primeiro, a gente tem que saber os objetivos pelos quais a gente está buscando percorrer aquela trilha. E sem romantizar, sem precisar se martirizar com relação ao processo. Muitas vezes vai ser difícil, é difícil para todo mundo, mas é mais difícil para certas pessoas, porque a gente tem que também ter noção que a gente vive num país desigual e que certas pessoas têm mais dificuldades que outras, justamente por não terem tido oportunidades. Mas mesmo assim, se você se enquadra nesse tipo de pessoas, que você tem poucas oportunidades, poucos recursos nas mãos, você tem que ter alguma expectativa, como eu tive. Eu tive uma expectativa que era o seguinte: eu estava ali estudando, abdicando da minha vida para passar em medicina, porque aquilo me traria consequências boas a longo prazo. Então, eu peguei e foquei minha mentalidade a longo prazo, e mesmo aquele caminho que eu percorri sendo doloroso, eu tentava pensar positivamente, mas tudo sem seus limites, e você tem que procurar ajuda, tem que saber procurar ajuda. Mas tente deixar o processo mais lúdico possível e tente ter um caminho a trilhar. Outra dica que vai te ajudar muito é saber o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é um princípio criado não necessariamente para os estudos, mas ele foi percebido na natureza. Então, a definição da regra de Pareto é que 80% dos resultados e efeitos vêm dos 20% estudados. Ou seja, o que isso significa? Você tem que estudar de forma inteligente e das coisas que mais são cobradas e que têm mais probabilidade de cair. Pela regra de Pareto, aqueles 20% são necessários para você atingir 80% do resultado. Então com essa técnica, você consegue estudar de forma otimizada, economizar tempo e focar no que realmente cai. No entanto, a gente não pode se basear só em estudar 20% das coisas, tá? A gente está fazendo um vídeo para uma pessoa que quer estudar rápido e conseguir tirar uma nota máxima. Então, não leve a vida empurrando com a barriga, tá? Sempre se planeje antes. A terceira dica que eu gosto, e é que sempre funciona, é estudar de forma ativa. Então, se você está se preparando para uma prova, se você tem pouco tempo para estudar, você não vai ficar se debruçando em livros enormes, você não vai ficar se debruçando em videoaulas enormes, você vai partir logo para os exercícios. Um programa que eu gosto muito, que eu uso já há muito tempo, muitos anos, é o programa Anki Flashcard. Com ele, eu consigo organizar diversos flashcards, eu tenho um banco com mais de 20 mil flashcards, e com isso eu consigo estudar de forma ativa os flashcards e espaçada. Então, você tem que procurar sempre colocar formas de estudo ativo na sua metodologia de estudo. Estudar ativamente é cientificamente comprovado que estimula o raciocínio e faz com que você consiga fixar melhor as coisas. Então, tá atrasado, quer tirar notas boas, parte logo para os exercícios. Então, além de estudar ativamente, e dentro desse cenário de estudo ativo, você tem um perfil executor. O que significa um perfil executor? É um perfil que tenta simplificar ao máximo o processo para ter resultados melhores. Tá? Não adianta a gente dificultar os estudos da gente. A gente tem que persistir e tem que focar naquilo que funciona, sem muita enrolação. Só se organiza de forma rápida e parte para a ação. Então, execute. Além de ter o perfil executor, outra dica que eu queria dar para vocês é sobre Pomodoro. O Pomodoro é muito bom,
porque com ele a gente consegue dividir o nosso tempo de estudo e a gente consegue ficar dentro de uma caixinha que vai limitar a gente em questão de tempo. E tempo é uma coisa que é sagrada, a gente não pode perder tempo. E você se organizando bem e conseguindo focar de forma eficiente nesses minutos dos pomodoros que vão se passando, você consegue ter mais tempo para outras coisas, tá? Porque a vida não é só estudar, galera. Tudo bem? Uma coisa que eu queria contar para vocês é que durante a faculdade de medicina, eu sempre estudei muito pelo Anki Flashcard. E como eu perdia de 3 a 4 horas por dia em transporte público, eu tentava otimizar o meu tempo para ser o mais produtivo possível dentro do próprio transporte público. Tinha vezes que eu não conseguia de forma alguma, porque eu estava ali abarrotado no trem da Supervia, igual uma lata de sardinha, mas em grande parte das vezes eu conseguia pegar o celular numa mão, segurar na outra no transporte e fazer meus flashcards. Às vezes era isso que eu conseguia estudar no dia, porque eu já chegava exausto em casa. No começo da faculdade, eu acabei quase entrando em burnout, porque eu não tinha um método eficiente de estudo, eu tentava estudar tudo e acabava que eu dormia pouco. Então, eu saía de casa às 5 da manhã, por exemplo, para estar na faculdade às 8. Tentava estudar dentro do transporte, na medida do possível que dava. E quando eu chegava, eu saía por volta, no ciclo básico, eu chegava em casa por volta de umas 7h30. Aí eu ficava de 7h30 até meia-noite, 1h da manhã, estudando para estar 5 horas acordado no dia seguinte. E isso foi acabando comigo. Depois que eu apliquei o estudo ativo, eu consegui otimizar muito mais minha forma de estudar e, de fato, grande parte das coisas que eu estudava durante o transporte. Então, se você tem essa mesma realidade que eu, deixa aí nos comentários. E se você consegue fazer isso, eu sei que é muito difícil, é uma coisa que a gente não tem que romantizar, mas era o que dava e é o que eu tinha e que eu tenho agora atualmente. Então, grande parte das coisas que eu estudo, questão que eu faço, flashcards, ou coisas que eu organizo dentro do próprio transporte. Então é isso, saibam que vocês precisam gerenciar suas expectativas, saber os objetivos onde vocês querem, estudar aquilo que realmente vai cair e é o que realmente vai mudar na sua prática diária, ter um perfil ativo e executor, então partir logo para exercícios e usar o tempo a seu favor. Então implementem a técnica Pomodoro. Então muito obrigado, espero que tenham gostado e fiquem com o próximo vídeo.